Bom, gente, alguns alunos falaram que estão com um pouco de dificuldade em entender como é que faz para ler argumentos, para usar argumentos a partir da linha de comando, certo? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para dar uma explicada em algumas coisas. Primeiro de tudo, quando vocês têm uma dúvida em Python sobre uma função, sobre um módulo, sobre um tipo, etc., vocês deveriam primeiro procurar a documentação do Python, certo? Nesse site aqui, python.org/doc, você encontra documentação, tutoriais, diversas coisas que vão ser úteis. Então, adquiram o hábito de ler a documentação, porque isso ajuda muito para vocês programarem, usarem melhor as estruturas e etc. Aqui, clicando nesse link, Library Reference, a gente vai parar numa lista em que mostra diversas coisas de Python, de funções, de módulos, de tipos e etc. Especificamente, a gente está procurando o módulo sys, que é o módulo pelo qual a gente captura os parâmetros de uma linha de comando, por linha de comando, certo? Ele está aqui. Então, a gente vai clicar e vai dar uma olhadinha no que é que tem dentro desse módulo sys. Abrindo essa página, a primeira coisa que a gente percebe é esse argv, que é justamente o que é necessário para a gente manipular os parâmetros que são passados por linha de comando. Esse argv é uma lista de argumentos passados na linha de comando para um Python, para um script Python, certo? Em que o elemento 0, certo? O elemento da posição 0 é o nome do programa que a gente está executando. E os outros parâmetros, se forem passados, são coisas que vão ser manipuladas dentro desse programa. Vamos olhar aqui um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui no Notepad++, para vocês darem uma olhada. Primeiro, a gente precisa fazer o import do módulo sys, certo? Para a gente verificar se esse módulo sys, se esse argumento argv, realmente, na posição 0 dessa lista, existe o nome do programa a ser executado, a gente vai salvar isso aqui, certo? Vou salvar aqui com o nome de exemplo.py. E esse programa vai ler um argumento da linha de comando e depois ele vai imprimir esse argumento. Vamos executar aqui, utilizando a linha de comando. Deixa eu abrir a pasta aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. Python, que é o interpretador, estou chamando Python. E dizendo aí, ó, Python, execute o arquivo exemplo.py, certo? Esse nome exemplo.py é um argumento que eu estou passando para o Python. Vou dar Enter. O que aconteceu? O Python recebeu esse argumento exemplo.py, executou o argumento e, como esse argumento ele é o primeiro elemento da lista argv, ele imprimiu o nome exemplo.py, certo? Se eu tivesse passado, vamos ver aqui, modificar aqui no arquivo. E agora eu quero não só imprimir o nome do meu programa, o nome do arquivo onde está o programa, mas eu quero imprimir também o segundo argumento, certo? Um segundo parâmetro. Eu vou executar da mesma forma, python.exemplo.py e vou dar um Enter. Veja o que aconteceu. O programa ele imprimiu o sys.argv0, índice 0, que é o nome do programa, mas depois ele dá um index erro. Por quê? Porque a gente está tentando acessar a posição 1 dessa lista e a posição 1 não existe, porque eu só passei um argumento, eu só passei o exemplo.py. Se eu tivesse passado mais alguma coisa, por exemplo, se eu passar meu nome, Mariana, agora vai dar certo. Ele imprimiu o argumento na posição 0, que é o nome do programa, e o argumento na posição 1, que é o nome Mariana, certo? Então, se eu quiser colocar mais argumentos aqui, eu posso ir acessando por meio dos índices 0, 1, 2, 3, até quanto eu quiser. Vou passar aqui mais um argumento, 10. Pronto. Veja que ele imprimiu os 3 argumentos que são passados, certo? Vamos verificar agora uma coisa. Eu vou passar para o... Vamos criar um programa aqui em que o argumento da posição 1,
O argumento da posição 1 vai ser o meu nome. E o argumento da posição 2 vai ser minha idade, certo? E aí eu vou imprimir o nome e a idade. Imprima nome e idade mais 10, certo? Sempre a gente vai precisar, nos programas, a gente vai estar utilizando, se a gente quer utilizar os parâmetros passados para um programa, vai ser a partir do índice 1, porque o índice 0 é o nome do próprio programa. Eu vou executar aqui, agora, passando com os parâmetros exemplo.py, que é o parâmetro 0, nome do programa. Mariana, que vai ser o nome e a idade 23. Vou dar Enter. Vamos ver o que aconteceu. Olha, um erro. Veja aqui, ele imprimiu o nome, e aí quando ele tentou imprimir a operação idade mais 10, ele deu um erro, type erro. Não pode concatenar string e int, objetos string e int. Então isso quer dizer que se o int é o 10, string é idade. Vamos verificar se isso é verdade mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eu quero imprimir o tipo. Quero imprimir nome e type de nome. Eu quero imprimir idade e type de idade. Vou executar, vou dar Enter. Olha, veja só. Ele imprimiu Mariana, nome, cujo tipo é um string, e 23, que era a idade, também do tipo string. Isso quer dizer o quê? Que quando você passa um argumento aqui por linha de comando para um programa, o argv, o sys.argv, ele vai capturar esses argumentos todos como sendo string. Então, se você quer fazer uma operação como aquela que a gente estava tentando fazer aqui, de fazer uma operação de inteiros, de floats, de listas e etc., a gente tem que pegar e tem que converter esse valor, esse argumento recebido da linha de comando, para o tipo que a gente deseja. Por exemplo, nesse caso aqui eu vou converter o sys.argv na posição 2 para um inteiro, que vai ser a idade. Então vamos ver se vai funcionar agora. Enter. E aí funcionou. Veja que ele imprimiu o nome e imprimiu a idade que eu passei como parâmetro aqui, 23, mais 10, sem dar nenhum erro. Ou seja, eu converti uma string para um inteiro e aí funcionou tudo bem.